Mercedes, Red Bull, McLaren, são várias as notícias dessa terça-feira, extremamente importantes. Na Red Bull, notícias não tão interessantes, mas nós temos uma grande esperança para um dos pilotos favoritos aí do grid da Fórmula 1, Sérgio Pérez. Sobre a Mercedes, aparentemente, nós também acabamos entendendo um pouco melhor o que está acontecendo na equipe alemã. Parece que ela realmente deve trazer algumas atualizações, mas só quando ela saber exatamente onde mexer no carro. E a McLaren nem se fala, uma equipe que vem sim mostrando que tem todas as condições de melhorar muito nesse ano de 2022. E ainda tem coisa sobre a Ferrari e tudo mais. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse corte, nessa live do Hora do Piloto. Mas antes disso tudo, eu queria te convidar a já deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. E além disso, já se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações se você ainda não for inscrito. Lembrando que mais de 60% dos meus espectadores não são inscritos, não faça parte dessa estatística. Já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos começar falando aqui sobre o Red Bull, o que tem acontecido com a equipe austríaca. Parece que ela foi a maior problemática e a equipe mais problemática desse GP da Austrália de Fórmula 1, principalmente por conta do que aconteceu com o Max Verstappen. Mas uma situação que pouquíssimas pessoas perceberam foi a de Sérgio Pérez, o companheiro de equipe do piloto holandês. Na verdade, segundo Helmut Marko, que é um dos conselheiros ali da Red Bull na Fórmula 1, Sérgio Pérez teve um desempenho inacreditável nesse fim de semana. Na verdade, segundo o próprio Marko, Pérez foi melhor, na verdade foi igual a Verstappen em questão de desempenho nesse fim de semana. Muita gente fala que Sérgio Pérez, inclusive, tem conseguido se adaptar melhor ao RB18 do que o próprio Verstappen. Claro que eu vou ser obrigado a discordar disso, porque se não fosse assim mesmo, Sérgio Pérez teria conseguido chegar à frente de Verstappen em praticamente todas as corridas. Fato esse que a gente sabe que só aconteceu na maioria delas por problemas de confiabilidade do piloto holandês. Mas ainda assim, a Red Bull tem falado com todas as letras que o que ela espera de um segundo piloto em sua equipe é justamente o que Sérgio Pérez tem feito com o RB18. Tem conseguido levar o carro no limite e andando bem próximo ali de Verstappen. E por falar em Verstappen, acabou que tiveram algumas declarações de ontem para hoje falando sobre o que aconteceu no carro dele. Segundo o Marko também, o que aconteceu no RB18 de Verstappen não tem a ver apenas com a unidade de potência, a motorização. Na verdade, parece que é um conjunto de fatores que levaram Verstappen ao abandono. É claro que eu não concordo muito com isso, até falei em um vídeo ontem, mas eu vou falar ao final aqui dessa live o que eu penso sobre essa situação, ao final desse corte. Mas enfim, o que Marko diz é que o carro de Verstappen tem problemas sim na unidade de potência que geraram essas questões de confiabilidade, mas ainda assim ele também tinha outros problemas relacionados principalmente ao desgaste de pneus. Enquanto a Ferrari conseguia sim ter ritmos impressionantes mesmo com pneus desgastados, Verstappen chegou a falar em uma entrevista que se ele tentasse acompanhar o ritmo de Charles Leclerc, os pneus deles estariam destruídos até o final da corrida. Ou seja, parece que o carro de Verstappen tem problemas sérios também relacionados ao desgaste de pneus nesse ano de 2022. Além disso, tem outra questão importante, o peso do carro. A gente sabe que a Red Bull tem sim esse problema de ter um carro um pouco mais pesado desde o início desse ano de 2022 e apenas a Alfa Romeo conseguiu fazer um carro leve o suficiente aí para o regulamento da Fórmula 1. Mas a grande questão é que a Red Bull aparentemente tem um carro que é aproximadamente 10 kg acima do peso mínimo da categoria. Então, isso poderia gerar um déficit de até 0,6 segundos com relação às outras equipes, o que é outro problema no carro da Red Bull. Aparentemente, segundo alguns engenheiros, dirigentes ali da Red Bull, ela poderia perder sim até 0,6 segundos por conta disso tudo. Mas a tendência, a previsão é que ela traga novas peças para o seu carro já no GP de Imola, na intenção de diminuir o peso do RB18 e dessa forma conseguir se aproximar cada vez mais das equipes rivais
no GP de Imola e também nos outros GPs, né? Tanto de Miami quanto também no GP de Barcelona. Na minha opinião, o carro da Red Bull tem como principal problema, sim, o motor. Parece que tem problemas de confiabilidade e eu acredito que sejam relacionados principalmente a problemas hidráulicos no Red Bull Powertrains. E já falando, inclusive, em Imola, a gente precisa falar sobre Ferrari, que tem ali Imola como se fosse a sua segunda casa, né? A gente fala que a primeira casa da Ferrari é Mugello, depois a gente fala aí que também tem outra casa da Ferrari que é muito importante, que é lá em Imola, lá em Monza, que também é outra casa da Ferrari, e aparentemente Imola seria uma terceira casa, uma segunda casa da equipe italiana. E a gente espera que ela tenha um desempenho inacreditável nessa pista especificamente. Mas o que poucas pessoas acreditavam que iria acontecer é que ela não iria levar nenhum tipo de atualização para o GP de Imola. E segundo Mattia Binotto, é justamente isso que vai acontecer. Nenhuma atualização mais séria, grande, deve ser levada para Imola, justamente por conta da corrida sprint. E por que isso tem tanto a ver uma coisa com a outra? Olha, a corrida sprint, ela acaba limitando os treinos, justamente porque acontece o seguinte: existe o treino livre 1 na sexta-feira e não tem o treino livre 2. Na verdade, o que acontece é que já vai direto para a qualificação. Na verdade, é o treino livre 1, qualificação, treino livre 2. Depois nós temos o treino livre 3 e logo depois a corrida sprint. Sobra pouquíssimo tempo para as equipes testarem novas atualizações. E Mattia Binotto reclamou justamente disso. Ele disse que eles não iriam testar uma nova atualização para o carro do F1 75, justamente porque eles não teriam tanto tempo para treinar e testar algum tipo de novidade para o carro da Ferrari. Mas ainda assim, aparentemente eles devem levar sim um novo assoalho lá para Imola para fazer alguns testes, mas não seriam modificações extremas no carro. Claro que eu duvido um pouco disso, até porque já existiam rumores que eles levariam algumas atualizações para Imola, mas isso eu falei em outro vídeo do canal que deve estar saindo aí em alguns dias, onde eu explico tudo sobre essa situação da Ferrari estar podendo levar algumas atualizações para Imola e fazer com que o carro se torne mais veloz, principalmente na parte europeia aí da Fórmula 1. E por falar em Imola também, a Mercedes acabou dizendo que iria começar a trabalhar com algumas atualizações a partir do GP da Austrália, na verdade, que foi o GP do último fim de semana. Em Imola a gente esperava que a Mercedes fosse levar mais atualizações ainda, mas parece que ela deve seguir justamente o que a Ferrari disse, de não aproveitar dessas oportunidades para conseguir ter melhor desempenho do carro, enquanto ela não souber exatamente onde mexer no W13. Ela precisa entender melhor esses problemas do novo carro da Mercedes, do novo carro da equipe alemã, para que a partir daí ela consiga sim levar um desempenho um pouco melhor para as pistas. E aparentemente nesse GP da Austrália de Fórmula 1, segundo algumas fontes, tinha uma luzinha no fim do túnel, vamos dizer assim, como disse ali o pessoal do motorsport.com. Aparentemente embaixo do assoalho da Mercedes tinha uma luzinha que sempre brilhava em direção ao asfalto. Muita gente diz que essa era a luz do fim do túnel da Mercedes. Mas a grande questão é que realmente pode ser. É uma luzinha que fica embaixo do assoalho e que tem como intenção monitorar a distância entre a altura do carro e o asfalto. Consequentemente, é bem provável que a Mercedes consiga, através desse sensor, identificar o verdadeiro problema do porpoising, ou no mínimo, como ele funciona no W13. E dessa forma o carro deve sim acabar ficando bem mais veloz do que ele tem sido nas últimas corridas. Como ela fez na Austrália, é bem provável que ela venha assim a trazer algum tipo de atualizaçãozinha para o GP de Imola, já que ela já coletou esses dados e ela tem ainda 2 semanas para fazer modificações e produzir novas peças para esse fim de semana de Imola e também os subsequentes aí, tanto nos Estados Unidos quanto também em Barcelona. Enfim, o que você achou de todas essas notícias? Você realmente acha que a Ferrari não deve trazer novas atualizações? Será que a Mercedes também deve ser um pouco mais conservadora com isso tudo? Ou em Imola ela já deve trazer mudanças significativas para o seu carro? E a Red Bull, ela deve mudar ou será que ela continua com problemas de confiabilidade? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E eu acredito que sim, a Red Bull deve continuar com alguns probleminhas,
apesar de que ela deve mudar também para o GP de Imola na tentativa de resolvê-los, mas parece que o buraco é sim mais embaixo pela forma como eles têm levado isso tudo. Sobre a Mercedes em si, eu diria que em Imola nós veremos uma Mercedes muito mais equilibrada com relação ao porpoising. É uma pista mais sinuosa, aparentemente deve ser também uma pista em que ela sofre menos com esse fenômeno, justamente por ser também mais sinuosa, ter menos retas extremamente longas e aparentemente a Mercedes deve sim sair melhor nesse GP. Já sobre a Ferrari, eu diria que ela trará sim algumas atualizações importantes em Imola e isso tudo é basicamente um blefe para que outras equipes não pensem que ela vá trazer essas atualizações e acabe se sobrepondo a todos. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, quero saber o que você pensa e se você estiver na live também já comenta aí, que eu quero saber. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, gostou da análise desse vídeo, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você não for inscrito, também se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo aqui no canal.